Olá, pessoal. Então, quem está com saudade de ouvir as reflexões de Dom Estevão Bittencourt? Eu sou uma. Então, volta e meia eu procuro essas revistas, leio essa primeira página das revistas dele, que sempre tem uma reflexão. E é que eu quero trazer para a gente hoje, chama-se Viver para Sempre. Dom Estevão que está em 2006, na revista número 530, e ele faz uma reflexão sobre essa necessidade que o homem tem de buscar uma vida que não acaba aqui na Terra, né? Então é sempre em busca da saúde, em busca de um corpo mais saudável, de uma mente mais saudável, mas o espírito que é que dá a vida ao corpo, né? Que dá a vida que não se acaba, muitas vezes é posto de lado. Então, Dom Estevão está aqui, ele mesmo já estava chegando ao fim da carreira dele, né? Em 2006, ele faleceu em 2008, ele faz uma reflexão muito importante, tendo em vista a revista Galileu de 2006, né? Que estava prevendo já uma tecnologia para substituir tecidos desgastados por tecidos novos e assim renovar a vida humana constantemente numa ânsia de não morrer. E o que a gente está vendo hoje na pandemia, como diz o Papa na oração pelo fim da pandemia, né, ele fala nesses tempos de incerteza, é o ser humano se debatendo em formas de se manter vivo, né? Respeitar as regras é muito importante, né? As regras de saúde, ter cuidado com o nosso próprio corpo faz parte do nosso dever como cristão também, né? Amar o nosso corpo, respeitar. E aí a gente tem que sempre olhar isso por uma questão mais ampla, não somente por uma questão de saúde, do que você ingere, das atividades físicas que você faz, mas também a forma como você dispõe do seu corpo, não é isso? E muitas vezes as pessoas vão quebrando esses conceitos e pegando os que interessam e os outros que não interessam, elas vão passando. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão muito simples de Dom Estevão, mas eu quero também fazer algumas pequenas leituras, porque o que a gente vê é uma certa histeria com relação a essa defesa, né, da sua saúde e pessoas defendendo como se fosse um ponto de vista ideológico, né, o uso de máscara, sabe, uma coisa que não é simplesmente uma recomendação. Se você vai discordar disso, cria uma confusão danada. Então, tudo bem que o debate todo está ideologizado, né, e está politizado, mas vamos recorrer a Santa Mãe de Deus para que nos esclareça, nos ajude a esclarecer com Dom Estevão Bittencourt o que quer dizer viver para sempre, né? Para nós cristãos, como que nós devemos nos colocar no mundo nesses tempos de pandemia e de incertezas, de inseguranças quanto à nossa vida física. Vamos começar então pedindo a proteção dela, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora nossa, advogada nossa, reconciliai-nos com vosso Filho, recomendai-nos a vosso Filho, apresentai-nos a vosso Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu já quero começar lendo Dom Estevão. Eu sinto muita falta de ler Dom Estevão. Ele é um conselheiro, assim, para todas as horas. Cada revista que você pega é uma riqueza, né? Uma revista pequena, fininha, mas é uma riqueza. Os períodos da vida neste mundo são fugazes e sempre ameaçados por fatores contrários. O filósofo Aristóteles, que contava apenas com esta vida, julgava ser raro lograr felicidade neste mundo. Com efeito, a bem-aventurança na vida presente requer saúde, suficiência de bens materiais e apoio de amigos, elementos que dificilmente se conjugam. Donde a pergunta: não haveria para o ser humano, dotado de nobres aspirações congênitas à verdade, ao amor, à justiça, à vida, uma resposta mais densa do que a passageira felicidade neste mundo? Existem, na verdade, aqueles que comparam a amplidão de seus anseios inatos com a estreiteza dos bens materiais e, em consequência, julgam que a natureza, ou melhor, o Criador, que faz o homem tão irrequieto, deve ter preparado para ele algo mais pleno e cabal. A fé confirma esta conclusão e nos diz que o homem pode aspirar ao que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem jamais percebeu.
São Paulo, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 2, 9. A fé explana a realidade do homem em termos grandiosos. Cada um de nós é uma ideia de Deus, concebida pelo Pai desde toda a eternidade, criada em carne e osso no tempo oportuno e posta na terra para desenvolver suas potencialidades e chegar à plena estatura. Quando o Pai o julgar conveniente, ele chamará esse filho de volta ao seu regaço para usufruir da bem-aventurança do próprio Deus, e não apenas a que valores transitórios podem comunicar. Esse olhar dilatado possibilita-nos dizer a semelhança de Cristo: saí do Pai e vim para o mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Está em João 14, 28, nós vamos fazer essa leitura. O nosso tempo está prende à eternidade, procede da eternidade, sente os apelos dela e volta para a eternidade. Não queira o cristão contentar-se com menos do que isto, nos alerta Dom Estevão Bittencourt. E a morte que causa tanta repulsa? A repulsa natural é superada pela convicção de que, após Cristo, a morte se tornou Páscoa, isto é, passagem. Passagem do provisório para o definitivo, do mundo dos bens finitos para a fonte rica de todos os bens. Quem vive com Cristo, morrerá com Cristo, como Cristo morreu, numa entrega total ao Pai, que recebe a criatura no oceano de sua vida. Conscientes disso, muitos santos, em vez de repelir a morte, desejaram-na ansiosamente como entrada na vida. Uma vez terminado o preâmbulo terrestre, tal foi o caso de Santo Antão, que deixou o deserto para tentar sofrer o martírio em Alexandria. Santa Teresa d'Ávila exclamava: morro porque não morro. Possam estas verdades despertar nos leitores a consciência de que já são imortais no plano infinito, né? Não, já são imortais, não no plano finito, que é pequeno demais para saciá-los, mas no plano infinito para o qual foram feitos. Essa reflexão é algo para que a gente questione dentro de nós mesmos os nossos medos com relação à vida presente, né? E todos os nossos bens que nos cercam, de forma a nos fazer compreender de uma vez por todas que o que nós temos e quem nós temos ao nosso redor é finito, é incapaz de preencher algo que foi pensado, né? É programado por Deus para ter a finitude da vida. Então, ter nessa vida tudo que se pode ter de bom não é suficiente para preencher, para satisfazer algo que é infinito, porque está estreitamente ligado ao seu Criador. É isso que Dom Estevão está querendo nos dizer aqui. Tudo que a gente aspira é grandioso, né? A verdade, o amor, a justiça, a vida, não são conceitos que se prendem a palavras, a pensamentos e a matérias. São coisas que a gente sabe que extrapolam a gente. Por exemplo, no direito, a gente tem uma máxima que diz que o direito é incapaz de comportar toda a justiça. Os homens podem passar a vida inteira criando leis, mas as leis dos homens muitas vezes vão ter um traço de injustiça. E muitas vezes não aplicar a lei é ser justo. Não fazer valer um direito seu é também ser justo. Por quê? Porque a justiça não pode estar contida pelo direito que é algo material. Então é só um exemplo para vocês entenderem como que a nossa vida presente ela é valorizada como aquela que viabiliza, que se torna via, que se torna um caminho para atingir a vida que nos espera no plano, como vai dizer, infinito. E não o mortal no plano finito. Então, a partir do momento em que a gente vive cuidando da saúde por medo de perder a vida, existe aí algo a ser refletido, né? Algo a ser se contrapor. Será que esse medo que eu estou de perder minha vida não é porque eu ainda não consegui encontrar o que é infinito na minha vida?
E será que quando eu encontro esse algo que é infinito na minha vida, eu estou disposta a abrir mão de tudo nessa vida, dos meus bens materiais, carnais, sentimentais, em prol da vida que não termina? Será que não é essa a minha insatisfação? Será que não é esse o meu medo? Que eu não estar preparado? Eu quero pegar essa leitura para vocês de João 1. Eu vou pegar 2 leituras de João. Que Cristo mesmo, né, nos ensina pelas suas palavras da onde que vem o medo do homem, né? Da onde que vem essa agonia de perder essa vida terrena. Há pouco nós perdemos, entre aspas, ganhamos, porque para mim ele se multiplicou, Dom Henrique Soares, e Dom Henrique, pouco antes de morrer, disse: a minha vida está com Cristo. Quer dizer, ele já sendo entubado, a última coisa que ele disse antes de ser entubado era: eu estou tranquilo, a minha vida está com Cristo. Então, Dom Henrique é um exemplo de uma pessoa que viveu a fé em profundidade e na hora da morte teve a paz. Teve a paz por quê? Porque ele estava pronto para essa passagem, como diz Dom Estevão Bittencourt. A repulsa natural é superada pela convicção de que, após Cristo, a morte se tornou Páscoa, isto é, passagem. Quem vive com Cristo, nos lembra Dom Estevão, um grande teólogo, Dom Estevão, né, e filósofo, além do mais. Quem vive com Cristo morrerá como Cristo morreu. Como Cristo morreu. Pai, nos teus braços eu entrego o meu espírito. Meu espírito está contigo. É ali que eu encontro a vida. E tanto era que ele o quê? Ressuscitou os olhos de todos que precisavam testemunhar para que a gente nunca tivesse dúvida. E quem duvidou como Tomé foi levado para Cristo, por Cristo, a refletir. Você acreditou porque viu. Felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Então eu queria ler esse pedaço aqui, porque Dom Estevão Bittencourt para mim, gente, é uma riqueza mesmo. Eu tenho muita alegria de ler Dom Estevão para vocês. Mas aqui na Bíblia, a gente pega o primeiro capítulo de João, no versículo 11, Cristo mesmo diz, olha, né, o evangelista diz aqui, olha, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus, né? A ação do Espírito, que é o amor. Então, Cristo é a comunicação plena, total do amor em si. De todo o bem se resume na figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a expressão máxima do amor de Deus, que veio através do Espírito e não de uma vontade humana, né? Então, e o verbo se fez carne, a palavra de Deus, com que eu e você fomos criados, com que tudo que nos cerca foi criado, não é isso? Porque Deus criou o mundo como? Né? Ordenando que as coisas se criassem. Né? A forma como é criada, óbvio que a ciência tem o dom de nos explicar, mas nada foi feito ao léu, nada surgiu de uma explosão pura e simples. Nada acontece sem que Deus permita, né? Então a gente tem essa noção quando a gente acredita em Deus. Então quando o verbo se fez carne e habita entre nós, nós somos capazes, como diz João, de ver a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai como único filho, cheio de graça e de verdade. Então se a gente quer ser cheio de graça, vivamos nessa verdade. E a verdade e o amor, que são os dois bens maiores de uma vida, né? Viver no amor é viver em paz. Viver, como diz Santo Agostinho aqui, né? Buscando a misericórdia, no comentário Evangelho de hoje, até publiquei, fiz uma postagem para vocês sobre o comentário de Santo Agostinho hoje. É viver buscando essa misericórdia, viver na alegria. E aí, o que eu quero ler para vocês? Outra parte de São João aqui, no versículo 14, Jesus nos exorta e diz assim: se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, outro defensor. Então, se você segue os mandamentos, se você está sendo fiel a Cristo, ele vai enviar na sua vida o paráclito e ele vai tirar todo o medo. E ele vai curar os seus medos, vai curar suas angústias. Por quê? Porque aí você vai ter a plena noção de que sua vida não se encerra mais aqui, de que tudo que você está passando vai ter um ponto final. Para quê? Para que você possa passar para o oceano que é Deus, né? Como disse Dom Estevão Bittencourt muito bem. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. É esse mundo que morre de medo de morrer.
É esse mundo que não pode tocar, que passa álcool, não pode não sei o que passa álcool, não põe a mão, desinfeta todo o mercado, desinfeta não sei o que, esse mundo que precisa desinfetar a alma. Aliás, Dom Henrique falou muito sobre isso, né, antes de morrer, né? Engraçado que ele mesmo provou com a vida dele a verdade que ele estava falando, né? Passou em paz, né? Viveu o Covid em pessoa, né? Desafiou mesmo a morte trazida pelo Covid, porque certamente é um santo de Deus, né? Que o mundo não pode acolher porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Eu aqui rezando, vivendo minha vida diariamente, lutando para me manter fiel a Deus, como vocês também, vivendo a alegria que ele vai dizer aqui, olha, no versículo 28, vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós, se me amasseis, ficaríeis alegre. Então a gente, quando vive essa alegria, a gente transforma a nossa vida. As ameaças que o mundo nos traz, e são muitas, o Covid é só mais uma delas, né? Todas as ameaças físicas que rondam a sua vida sem você saber, até um derrame cerebral, uma parada cardíaca, você não tem como prever essas coisas. Então você está correndo perigo da hora que você nasce, a hora que você vai encontrar com Deus. Só que, como ele te criou para ele, se você viver apegado a isso, você vai viver triste. Por isso que ele diz, se me amasses, ficareis alegre. Eu quero terminar com a leitura do Catecismo no parágrafo 1º. Você abre o Catecismo, está lá no prólogo do Catecismo da Igreja Católica. Olha o que diz. Deus infinitamente perfeito e bom e bem-aventurado, em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Para que Deus te criou? Para que você tenha uma vida feliz com Ele. E tanto essa busca de Deus para que nós sejamos felizes, que Ele mesmo fez homem veio sofrer para mostrar que esse amor é verdadeiro. Tudo que Ele pode fazer para provar que Ele está aqui, que Ele quer a gente com Ele, que foi para isso que Ele criou, Ele fez. A ponto de se fazer homem, Ele não precisava, mas Ele quis fazer homem. Então, eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Ele me convida a amar ele com todas as forças. Ele te convida a amar ele com todas as suas forças, abrindo mão de tudo por ele. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado, né? Judiados, massacrados, né? Atingidos pelo pecado, para a unidade de sua família. A igreja chama, o significado da palavra é convocação. Quando você vai à igreja, sinta-se convocado para se unir a Cristo ali no santo sacrifício, para também com Ele renascer, para com Ele fazer essa passagem que Dom Estevão nos lembra. Faz isso através de como? Como que Ele vai fazer isso? Através do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Então os tempos se cumpriram quando Cristo veio, Ele é a plenitude dos tempos. Como diz, né, todos os profetas, ele mesmo diz, Jesus, né, todos os profetas queriam ver o que a gente está vendo, que é o quê? A vida, a presença de Cristo. Nós sabemos seu rosto, nós sabemos como ele sofreu, nós sabemos suas palavras. Os profetas não tinham isso. Tem agora, mas não tinham na sua vida terrena, né? Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Essa é a esperança que nos cerca, essa é a nossa alegria, a alegria de amar a Cristo, e isso brota da felicidade. Se me amasseis, né? Se me amasseis, ficarias alegres. E se me amais, observareis meus mandamentos. Observar os mandamentos é ser alegre. E ser alegre é esperar essa vida que não passa, independente do que nos aconteça ou nos atinja aqui embaixo, né? O que nos espera é um caminho muito maior, que irá comportar todas as nossas necessidades, aí sim, porque Deus é pleno, né? Por isso ele diz ave cheia de graça, porque a partir do momento que o Espírito habita Nossa Senhora, ela aí é nosso modelo de estar pleno dessa graça que nos espera. Essa é a reflexão que eu queria fazer para essa quinta-feira de adoração. Fiquem com Deus, fiquem em paz, sejam alegres, cuidem da saúde, mas sempre, sempre com a certeza de que tem uma vida que atravessa esse plano, tá? E que Cristo quis tanto nos exortar a nunca nos esquecermos dela. Fiquem com Deus e que Maria seja aí a companheira de caminhada de todos nós.
Salve Maria.